Viu, né? Meu papelzinho que eu preparei, ó. Use máscara. Fiz aqui, ó. Cuide-se. E aí, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Já viram que aqui tá bem frio, né? Nós estamos bem com frio aqui. E vocês, estão frio? Tá frio aí onde vocês estão? Nós estamos aqui com bastante frio hoje. Hoje tá uma noite bem gelada. Então eu vim bem quentinha para a gente poder conversar. Estamos esperando as pessoas entrarem um pouquinho aí, né? Enquanto isso, nós temos um louvorzinho para tocar aqui, para a gente apreciar esse tempo junto, né? E eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, estejam bem nessa quarentena. Nossa, bem difícil, né, esse tempo, mas aprove ao Senhor que nós conseguimos chegar até aqui, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa festa. Eu não vou entrar na festa, mas eu vou falar um pouquinho desse tempo. Faz 50 dias após a Páscoa, né? E a data comemorativa do Pentecoste. Amanhã nós vamos estar celebrando. Falar nisso, ó. Outro papelzinho. Culto às 9h30. Vai estar passando também para a gente lembrar, estarmos juntos. Um momento de celebração. E é muito bom a gente poder estar junto, se preparar esse tempo. A gente não se sente só, nós temos estado juntos, andando, e eu espero que vocês estejam assim com o coração aquecido. Apesar de que está frio, mas o nosso coração está muito aquecido pelas palavras que nós ouvimos esses dias, por aquilo que Deus tem feito em nós, com tanta dificuldade, né, dessa questão do isolamento social, mas Deus tem cuidado de nós o tempo todo, né? E esse é um tempo que nós vamos relembrar hoje a ação do Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo foi derramado, o que aconteceu, e eu trouxe um contexto para isso, né? Mas eu só vou dar uma lembrada, talvez muitas pessoas que estejam aqui não conheçam muito essa palavra, essa dinâmica, talvez às vezes, né, na Bíblia, sobre Pentecostes, sobre a festa de Shavuot, como ela é chamada no Antigo Testamento. E a palavra que me chamou muito a atenção, que mexeu dentro do meu coração para trazer esse compartilhar, né, vamos dizer assim, foi a palavra colheita, né? E eu comecei a olhar para isso. Então, a festa de Pentecostes é uma festa considerada uma festa da colheita, onde eles levavam os primeiros feixes da colheita, do trigo, do que eles estavam ali, para levar para essa festa, para agradecer, né? Então, ela tem esse tempo que no Antigo Testamento foi chamado como festa da colheita, festas, né, das semanas, as primícias da colheita do trigo. E essa era uma festa realmente muito importante. E lá no Novo Testamento a gente vai ouvir falar dela. Todo o livro de Atos praticamente fala do Espírito Santo, que recebe então o nome de Pentecostes. E amanhã nós vamos estar celebrando. Então hoje eu queria só dar essa introdução, fazer um pano de fundo, né? Estava só a gente conversando um pouquinho aqui para as pessoas irem entrando, para que nós possamos acalmar nosso coração. Nessa hora, às vezes estava agitado, fazendo alguma coisa e lembrou, tá na hora de entrar, são 7h30, né? E a gente sabe que é assim mesmo. Então a gente agora, nós vamos aquietar nosso coração um pouquinho, dar uma respirada, né? Se você para estar aqui com a gente, né, para que a gente possa estar movendo os corações das pessoas, porque o intuito desse tempo, gente, do que está acontecendo, primeiro eu estava refletindo sobre isso, trabalha com a gente, né, aquele que está falando a palavra, trazendo esse momento, trabalha com a gente, porque a gente se prepara, né, a gente quer muito estar junto, a gente tem saudade de falar do Senhor juntos,
né, de abraçar, de compartilhar uma palavra. Então isso é muito bom, é dinâmico, porque faz com que a gente creia, né, que nós não estamos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos com o mesmo propósito. Um mesmo propósito, né, que é falar a palavra de Deus, é falar sobre o Senhor. Então, eu creio também que vocês têm essa expectativa, né, de estarmos juntos, ouvir o que vai ser falado, o que Deus derramou no meu coração para repartir com vocês. Então, nós sabemos que essa festa é uma festa chamada Festa dos Céus Abertos. E eu creio que o Senhor tem esse tempo, né, para nós, um tempo de céus abertos. E se nós pudermos observar, deixar que o nosso espírito, né, se manifeste, que o nosso espiritual ele tem essa sensibilidade de estar olhando, ouvindo as coisas, sentindo, buscando de Deus a direção, eu creio que nós vamos receber não só essa palavra, como todas estão sendo derramadas, né, palavras muito profundas, né? Deus tem usado homens para falar coisas, né, maravilhosas, homens, mulheres, coisas lindas, coisas maravilhosas que Deus tem derramado. Então eu creio, e a minha oração, né, para que esse tempo seja um tempo marcado na vida de cada um, para a eternidade, marcado mesmo. Nós vamos sair daqui de modo diferente desse tempo que nós passamos. Então, a minha oração é que realmente Deus marque o meu coração, marque o seu coração com o mover dele. Nós estávamos até aqui ouvindo, esse é o mover que ele louvou, e esse é o mover de Deus, né? Esse tempo que Deus trouxe para nós cooperarmos, veja só, com Deus. Então, a ação é do Espírito Santo, mas através da nossa vida. E se não for dessa maneira, Deus também não vai fazer. Então, a gente tem que ter muita consciência daquilo que está acontecendo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é privilégio de um ou outro. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que entrou nas águas, confessou Jesus como Senhor e Salvador, como a pomba veio sobre Jesus, ele vem sobre nós, ele habita dentro de nós. E eu sei que às vezes é difícil, né, nós entendermos, algumas pessoas, né, na caminhada, e nós vamos ver esse processo aqui, entender realmente essa dinâmica do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa nos dar agora, nesse momento, essa visão do alto, aquilo que ele tem derramado para nós, né? E tudo aquilo que está impedindo o meu entendimento, o seu entendimento mais profundo, porque, gente, viver a palavra de Deus, ela é constante. Ela não é estagnada, ninguém sabe tudo, ninguém está preparado para todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai se revelando a cada descoberta nossa, e isso é muito precioso. Então eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos onde vocês estão, onde eu estou, para que nesse momento nós pudéssemos orar, amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Jesus. Te agradeço, Jesus, por esse tempo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos tocado profundamente. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, na nossa saúde. E nós te clamamos, Senhor, pelas pessoas que estão precisando agora de Ti, Senhor, do Teu bálsamo, da Tua cura, né, da Tua paz, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha. Nós oramos, Senhor, que todo esse mal que está sobre a nossa nação e sobre o mundo, Senhor, se dissipe agora, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem preparado algo especial para nós, e nós te louvamos. Te clamamos, Espírito Santo, abra os nossos olhos nessa noite, fala conosco através dessa palavra. Nós queremos muito, cada vez mais entender o que o Senhor fala conosco. Então, Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito, pelo mover do Teu Espírito Santo, por aquilo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Abra o entendimento dos Teus filhos,
Abra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está precisando romper agora, Senhor, para que venha sobre a vida de cada um, Senhor, como naqueles dias de Pentecostes, Pai, um mover sobrenatural, Senhor. E nós cremos nisso, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém, queridos. Então, eu estava falando antes um pouquinho, né, que essa é uma festa de Pentecoste chamada Shavuot, né, que começou dia 28 ao entardecer e hoje terminou, né? Mas a celebração vai ser amanhã, tá certo? Só para vocês entenderem o contexto. E como ela era uma festa de colheita, e essa palavra me chamou muita atenção, e eu lembrei de um livro, e eu fui nesse livro. Eu gostaria que vocês, se você puder me acompanhar, tá lá em Ruth 2, do 1 ao 14, e a gente vai trabalhar nesse livro, vai andar aqui um pouquinho hoje, nesse livro. É muito gostoso. O livro de Ruth, se eu fosse vocês, eu ia ler todo, claro, porque ele é um livro pequeno, então dá para você ler, mas é lindo a história, né? E eu quero trazer o contexto, né, da provisão de Deus, porque Deus, ele tem provisão para nossas vidas. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela usa de muitas tipologias para falar de Jesus, para falar do Espírito Santo, para se mover no nosso meio, e ele usa todo o contexto bíblico para estar falando conosco e a gente reconhecer Jesus, reconhecer o plano, né, que Deus elaborou, o plano da redenção. Nós sabemos que aí o mover de Deus foi até o derramar do Espírito Santo. Então tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Então, com essa palavra de Pentecostes e da provisão, porque houve uma provisão divina, né? Uma esperança divina, que é a grande marca do Espírito Santo. Houve essa esperança para que nós não ficássemos. Lembra que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo? Então, isso nós podemos hoje nos mover e abrir os nossos olhos para entender a palavra. E Ruth 2, do 1 ao 14, ela vai contar a história, né, de Noemi e Ruth. Eu vou só falar um pouquinho do capítulo 1, versículo 22, o finalzinho, que ele diz assim, que depois, eu não sei se todos conhecem, então eu vou só rapidamente dizer sobre essa história, sobre o que está nesse contexto desse livro, que é uma mulher, né, Ruth, ela então, a sogra, ela sai, ela perde o marido e ela sai do lugar, né, que ela estava morando, porque na verdade houve fome em Israel e o seu marido foi com ela, com os filhos, para um outro lugar, né, longe da cidade, longe de Israel, para poder ali se alimentar. E toda vez que a Bíblia, e eles se casaram, né? Os dois filhos se casaram. Toda vez que a Bíblia fala de fome, quando ela está falando de fome, ela fala sobre pecado, né? Sobre algo, sobre desobediência. Então, você vê que eles estavam num lugar, saíram daquele lugar e foram para um outro lugar que não era onde eles moravam, onde eles teriam que estar. E ali, Noemi, então, já o seu marido faleceu, os seus filhos morreram, a vida dessa mulher foi totalmente transformada, né? Foi um caos, você imagina a situação, e ela sai e ela resolve voltar, e diz assim no versículo 22, e elas voltaram para Belém. Então, voltando para Belém, quem acompanhou Noemi foi Ruth. Né? Ruth acompanhou. E aqui conta um pouquinho, e eu quero fazer um paralelo entre essa ação do Espírito Santo e o que nós vamos ler aqui. Então ele diz assim, que Noemi tinha parentes por toda a parte, né? Por parte do seu marido, e ali ela voltou, né? Ela voltou e seu nome ficou nesse lugar, né, nesse homem rico, influente, chamado Boaz, que significa valente. Aí, logo no 2, ele diz assim, certo
certo dia, Ruth, a Moabita, dá outra referência para nós, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar e colher as espigas que caírem de lugar de algum segador generoso? E ela concordou. Vai, filha. Então, ali Ruth já estava com Noemi ali na cidade, né? Voltou para Belém, foi ao campo, e nesse campo, quem era do campo? Quem estava ali, o dono do campo, era Boaz. Então ela dá uma ideia, ela reflete e fala: olha, ô Noemi, é bom que eu vá lá colher as espigas que caíram. Porque as espigas, havia uma lei social que toda espiga que ficasse não era para colher, era para deixar para os pobres e necessitados. Então, uma ação do Espírito Santo na nossa vida é não esquecer daqueles pobres e necessitados. E sabe, a provisão de Deus, ela é tão abundante, queridos, que nós temos para dar. Os filhos de Deus têm para dar. E ela vai, eu estou no versículo 3. Então Ruth partiu, começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, ela adentrou na plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E ali, naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. E ele disse: que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz do ceiveiro respondeu: esta jovem é moabita. Quer dizer que ela não era da linhagem, ela não era uma judia, né? Ela era gentil, ela era estrangeira. Ela não fazia parte dos judeus, né? Então ela diz assim: quem é esta? É a moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que foram caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Então falou Boaz a Ruth, ele se aproximou. Gente, preste atenção agora onde nós vamos entrar. Estão lembrados, né, daquilo que o Senhor está tratando conosco aqui, através dessa história. Essa história é muito bonita, ela é incrível, ela fala de um amor lindo de Deus por nós, né, nessa tipologia aqui. Então ele fala assim: falou Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vais respigar noutro campo, não te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás dele. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, sai, procura os cântaros e bebe da água que os seus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessa palavra, Ruth prostou o rosto no chão e disse: porque encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? E a resposta de Boaz, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que o teu marido morreu, e como deixaste teu pai, tua mãe, tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhece bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e seja ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Oh, glória a Deus. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu Senhor? Tua atitude gentil, tuas palavras encorajadoras animaram a tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma das tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão
Tempera ele com um pouco de vinho. Então ela se aproximou, sentou na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Oh, glória! Essa palavra é muito linda. É uma revelação do Espírito Santo para nós. Sabe por quê? Porque aqui fala da colheita, né? Colheita a gente sabe que tem também uma tipologia da colheita dos últimos tempos, do mover do Espírito Santo para que almas sejam alcançadas, né? Mas essa história aqui, ela faz um paralelo da nossa vida cristã e eu queria que vocês observassem isso, porque é nosso crescimento, é a gente entender como Deus nos ama, como Deus nos atrai. Lembra que lá no versículo 8, ele fala, né, ele fala com a Ruth Boaz. Então, no versículo 8, ele chama a atenção de Ruth. Mas olha o que ele fala. Ouça com atenção, minha filha. Não vais para outro campo. Não se afaste daqui. Mas fica em companhia das minhas servas, sabe? O Senhor, ele sempre está nos chamando, nos atraindo. Ele nos chamou, ele me chamou, chamou cada um de vocês. Ele nos atraiu com esse laço de amor. Então aqui a gente vê o cuidado dele, chamando Ruth, dizendo, olha, fica onde eu estou, fica comigo, me segue. Porque ela já tinha... E Deus conhecia o coração dela, porque ela abriu mão de tudo, ela abriu mão do pai, ela abriu mão da mãe, da família, ela não voltou para aquela família, porque a família de Ruth, ela era idólatra, os moabitas eram idólatras. Então, quando ele olha para isso, o Senhor olha que ela abandonou a idolatria, ela abandonou aquele povo, ela acreditava no Deus de Noemi, ela teve esse primeiro momento, essa conversão nesse primeiro momento, e ela disse, olha, Noemi, onde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Ela fala isso lá no capítulo 1, depois vocês vão ler, né? Só lembrando, então, aqui, esse primeiro momento que eu quero chamar é um crescimento. Por isso a palavra hoje seria um crescimento espiritual na nossa vida, dentro desse livro de Ruth e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Como é que ele vai agindo? Quando ele vai nos atraindo para que a gente cresça. Quando Boaz, que representa, ele é uma representatividade de Cristo, né? Boaz, ele está ali, o resgatador. Ele vai chamar Ruth e diz, olha, preste atenção, não saia daqui, fique em companhia das minhas servas, porque as servas já estavam acostumadas a estar com o Senhor. É a mesma coisa quando nós chegamos. O Senhor nos acolhe, nos atrai, e ali ele fala, olha, fica com eles no meio. Por isso nós não podemos estar só, queridos. A igreja foi feita para isso, para que andássemos juntos, para que um ajudasse o outro. Quando eu estou fraco, um tem uma palavra, consola o outro. Claro, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, mas não é sozinho que nós estamos. Nós estamos em companhia. Então ele manda ela ficar em boas companhias. Olha, fique aqui, observa o terreno e vai andando. E eu já ordenei, vai ceifando atrás desses homens, né? Que as espigas iriam cair, as colheitas estavam prontas, havia fartura naquele lugar. Na casa do Senhor tem fartura, a ponto de sempre ter mais e mais. E ela podia viver aquilo. E nós não podemos abandonar esse momento, essa nossa vida na presença do Senhor. Porque ela é muito próspera, ela é muito rica, ela tem bênçãos. E ele diz assim, olha, quando você tiver sede, vai e beba da água. Jesus, a fonte da água. Ele fala, olha, beba dessa água. E os meus servos, eles vão trazer para saciar a tua sede. Olha a ação do Espírito Santo. O Senhor, o Cristo, né, Jesus, ele é a fonte da água viva. Né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Lembra? Então ele aqui está fazendo essa tipologia, dizendo que esse Jesus que dá água, que sacia a nossa sede, é ele, né? E quando ele diz isso, ele fala ainda uma coisa. Olha, os servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Nós estamos trabalhando, queridos, para o reino.
E nós somos supridos pelo poder e a graça do Espírito Santo, que nos alimenta, que nos traz revelação, sacia nossa sede. Então nós temos que ter essa segurança. Esse é o primeiro nível do crescimento espiritual na vida de Ruth. Ela chega ali dessa maneira, o Senhor a atrai e olha e fala e olha para ela e conversa com ela e diz tudo isso. E ela ali não se sente digna no 10. Ela diz, olha, como é que eu posso encontrar favor aos teus olhos? Eu nem pertenço à sua linhagem. Eu sou uma estrangeira nas tuas terras. Aí, Boaz revela a ela. Olha, eu sei de tudo da sua vida. Eu sei que você abandonou sua família, eu sei que você veio atrás, você veio honrando, você honrou Noemi, a sua sogra. E Noemi, ela tem um papel de conselheira. Vocês lembram lá no 2, quando ela diz assim, Ruth chega para Noemi e conversa com Noemi e diz, olha, o que você acha? Você me permite eu ir nos campos e pegar espigas? Elas não tinham nada, queridos, elas não tinham nada, elas vieram zeradas de lá, zero, tudo que Noemi tinha perdeu. Mas o Senhor, ele traz aqui uma revelação do aspecto de conselho de Noemi, que mais adiante vocês podem ler os conselhos que Noemi então representa o Espírito Santo aconselhando. Porque foi uma direção do Espírito para ela, que soprou nela e disse, vai colher. E ela entrou nesse campo de Boaz. Então Boaz fala com ela, que ela deixou tudo por amor a ele. Eu queria ir lá no Salmo 45:10, que eu anotei aqui, e ele diz assim, Salmo 45:10. Escuta, ó filha, considera e inclina os ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna, e assim encantará tua beleza o rei. E sendo ele teu Senhor, inclina-te em reverência perante ele. Você vê que esse salmo de Davi, ele está falando no mesmo contexto, quando chama minha filha, ouça com atenção, preste atenção, eu te atraí. E ele vai falar, eu sei que você abandonou tudo por amor a mim. E esse crescimento, esse é o primeiro nível de crescimento, é o agir de Deus na vida de Ruth. Deus agindo na vida dela, dando a ela uma nova identidade, dando a ela forças, porque ela não se considerava ali nesse primeiro momento, ela diz que ela não era nada, né? Mas o Senhor dá a ela algo que é muito precioso, uma identidade, dá a ela uma palavra para que ela cresça, né? Para que ela vá crescendo espiritualmente. Ele trata com ela, ele diz que não vá para o outro campo, porque o campo ali representa, esse outro campo representa o mundo. Então não olhe para o mundo, não olhe o que o outro campo tem para te oferecer. Já viu falar que a grama do vizinho é melhor que a nossa? Então quando a gente começa a olhar para questões que nos desviam de Deus, do que Deus estabeleceu, do reino de Deus, nós precisamos nos alertar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nos alerta. Eu tenho certeza que alerta cada um de nós. Aí somos escolhas. Então a gente diz, né, que tá difícil aqui, que tá assim, que vou procurar, vou fazer de outra maneira. Às vezes a gente se chateia em igreja, vou para outra. Enfim, são várias questões. Ou então tá decepcionado, não quer mais. Mas o Senhor, ele tá dizendo ali, olha, não olhe para as coisas do mundo. Não saia desse campo. Fique aqui nesse campo e não se afaste daqui. Porque lá, né, estava a questão que nós temos que vigiar o tempo todo no Espírito, orando, vigiando e orando, né? Vigia em todo o tempo, orando no Espírito e edificando a sua fé. Então é nesse lugar de cuidado que Deus colocou Noemi. Aí ela diz assim, que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e seja ricamente recompensado por Yahvé, Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar recurso. Boaz continua, que o Senhor te retribua.
E o Deus de Israel vai cuidar de você, porque você, Noemi, veio buscar sobre as asas de proteção o seu refúgio. Então, sabe, Deus falando conosco, cuidando de detalhes da nossa vida, Ele diz, olha, onde você veio buscar? A fonte do seu refúgio. Deus tem. Gente, nós não vamos de maneira nenhuma estar na presença de Deus sem saciar a nossa sede, sem receber um alimento. O alimento que nos abastece, porque na casa de Deus há abundância de colheitas. As colheitas, elas são fartas, né? Esse campo dele era farto, a ponto das espigas do que caíam, ela poderia colher. Então, Noemi, ela faz esse papel, ela diz para ela, boa ideia. O Espírito Santo sempre está nos falando, boa ideia, mas cuidado. Olha, tá certo, vai mesmo. Quando é para ir, nós temos que ir. Quando não é, temos que recuar. Sempre colocar na presença de Deus, através da ação do Espírito Santo, aquilo que é para nos direcionar. Estou fazendo a coisa certa? Essa é a decisão certa? Então, se nós colocarmos assim, nessa asas, cujas asas de proteção você veio buscar refúgio, com certeza é um lugar seguro. É um lugar seguro. E aí, então Ruth, ela fala no 13. Possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu Senhor. A tua atitude gentil, as tuas palavras encorajadoras animaram a tua serva. Ainda que eu não mereça. No primeiro nível, ela já se não achava merecedora. Mas ela estava ainda abatida. Né? A situação era muito difícil, uma vida próspera, num outro lugar, seu marido morre, o cunhado, o sogro já tinha morrido, então quer dizer, tudo ali elas se perderam, elas vieram sem nada para aquele lugar de volta para Belém. E Belém é a casa do pão, é a casa onde tem alimento. Voltamos para a casa do Senhor, né? Nós sabemos que a nossa atenção jamais, né, quando nós estamos olhando para Ele, é voltar de mãos vazias. É não sair de lá sem nada. Muito pelo contrário, é um lugar que nós vamos nos alimentar, como ela volta, Belém, a casa do pão. Então ele está dizendo ali, ela diz, olha, a sua atitude e as suas palavras me encorajaram e me animaram. Aí ela já estava no segundo nível, né, dessa revelação do Senhor. Espiritualmente ela já estava ali sendo acolhida, né, entendendo o que estava acontecendo. E nós sabemos que esse aspecto, né, de Boaz falar com ela é através da renúncia dela, né? Ela não renunciou a tudo para seguir Noemi. Então, quando nós renunciamos a tudo para seguir Jesus, com certeza não haverá falta de nada. Por mais difícil, porque a situação delas ainda estava muito difícil. Né? Vocês vão ler toda a história. Então a gente precisa entender que há uma caminhada, há um crescimento para nós, né? Um crescimento espiritual na nossa vida. E mais tarde, no 14, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth e disse, vem cá, come deste pão, olha que maravilha, olha o pão. Olha o pão, olha Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Olha como é lindo esse amor, porque é uma história de amor. É uma história de amor, de Deus para conosco. Como isso aquece o nosso coração, querido. Tá frio, que isso aqui aquece meu pescoço. É tão gostoso. Mas o amor de Jesus aquece muito mais. É um amor sem medida, porque olha, ele convidou Boaz, representando Cristo, falou assim, olha, vem para minha mesa e come, e tempera ele com esse vinho. Molha o pão e o vinho, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. É um amor, que amor é esse? Tem um hino, que amor é esse, um louvor? Esse é o amor de Jesus por nós, queridos. Que amor é esse que ultrapassa o nosso entendimento, que nos resgatou quando nós não éramos nada e não tínhamos nada para oferecer. Mas quando ele viu o nosso coração, aquilo atraiu também, porque ele nos atraiu primeiro. Não fomos nós,
mas ele nos atraiu. Então esse amor, quando ele diz aqui, é algo tão profundo, tão lindo, né? Ele fala, vem cá. Ele tem versões que falam, encharca o teu pão. Aqui na minha versão fala, tempera esse pedaço de pão no vinho, né? Essa questão de intimidade, o outro nível agora, que ela chega, é a intimidade. Porque no primeiro nível ela estava ali sendo colocada diante de Deus, esse primeiro momento, nesse primeiro nível, ela está ali tendo o cuidado de Boaz. Esse é o primeiro nível que ela segue, né? Esse segundo nível que ela vai indo é uma maturidade, né? Ela recebe como um aspecto da salvação, uma caminhada, né, com Cristo, andando ali, entendendo esse projeto. E quando ele diz tempera, e ela se aproximou, não, olha gente, chega, a gente se abala, a gente fica assim, sem entender, mas se coloca nessa história agora comigo e enche o seu coração de alegria, porque diz que ela se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores. Agora ela já estava à mesa do rei, do pai. Já estava agora na presença do rei, daquele rei que deu a vida por nós, do Senhor dos Senhores. Ela senta ali e ela senta na presença de todos os segadores, diz assim, ó, de todos os segadores, de todos aqueles que estavam fazendo parte da colheita. Nós, eu e você, fazemos parte dessa colheita. Nós somos aquele que trabalhamos aqui para o Senhor. Mais e mais vidas, gente, tem gente perecendo. Tem pessoas que estão precisando da nossa palavra de amor. Não é só por palavras, mas é por atitudes também. Sair do nosso lugar de conforto para continuarmos a abençoar e sermos canais de bênção. Era o que ela estava aqui sendo chamada na companhia dessas pessoas que também faziam parte da colheita, daquele tempo que era abundante. E nós sabemos que os campos já estão prontos para que a gente possa adentrar. Querido, se prepare. Muitas vezes a gente está olhando para a condição, está péssimo tudo. Realmente a gente sabe que é muita coisa, que nem vamos adentrar, vamos falar do amor de Deus. Mas nós sabemos que não é fácil, mas ele diz, não olhe para o campo. Não olhe para o outro campo, fique aqui, fique nesse campo, nesse lugar gostoso, nesse lugar incrível que Deus preparou para nós. Olhe para isso, olhe para esse momento, né? Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela estava numa situação muito difícil, ainda se encontra e nós temos orado. Mas ela me perguntou, o que você fez nessa situação? E eu disse para ela, eu olhei para Cristo. Eu olhei para Cristo. Eu olhei para Cristo porque Ele é o único que me deu força. Eu olhei para Cristo e resolvi continuar. Então eu olhei para Cristo e peguei forças. E ali aquilo me alimentou. Foi difícil? Foi. Não é fácil. Mas só Ele pode nos tratar com tanto amor e nos resgatar. E disse assim, olha, molha aqui, fique comigo. E Boaz, essa agora é para vocês, não sei. Não sei o que vocês vão fazer onde vocês estão, não. Mas olha o que aconteceu. E Boaz lhe ofereceu grão tostados. Queridos, na casa do nosso Pai tem abundância, tem bênçãos extras. Eu adoro falar bênçãos extras, vocês já ouviram o que eu falo. Porque são bênçãos extras. A gente nem está esperando e acontece. E acontece desse grão tostado. E ela comeu, olha só, e ficou satisfeita e ainda sobrou. Isso! Pode botar aí um monte de coração pulando, né? Para alegrar, gente, para pular. Para sairmos do tempo que é cansado hoje. Eu não sei o que você fez hoje, o que você deixou de fazer, o que você está já chateada de estar assim. Mas olha, ele diz que ela comeu, ficou satisfeita e ainda sobrou. E nós temos que nos alegrarmos. Amanhã vamos celebrar, vamos nos alegrar. Põe música na sua casa, pule no seu quarto. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem sei. Mas eu já estou imaginando que eu vou me alegrar, porque eu estou na presença do meu rei, do meu resgatador, daquele que deu a vida por mim.
aquele que fez tudo isso que está aqui. E se vocês olharem o que vai acontecer aqui, quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho, coletar as espigas, aí o rei, o Senhor Jesus, Cristo que eu estou falando, já vendo ele, Boaz, né? Ali ordenou seus empregados, deixe a respigar também entre os feixes e não a repreendeis, deixa ela colher, deixa ela participar. É um amor tão grande, gente, eu não sei, às vezes eu fico tão impressionada como Deus nos ama. Como Deus trata de nós com tanto amor. E ele disse, deixa ela ir. Olha o que ele fala ao contrário. Quando ela estiver colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixais que caiam, a fim de que ela possa recolher e não a censurais. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Como isso é lindo. Ele fala, deixe, dá para ela tudo que ela precisa, tudo que ela não censure, ela está chegando agora, ela está me conhecendo, mas eu a amo tão fortemente. Esse é um nível de amor. Ele nos espera a chegar nesses níveis. Aqui vemos a fala de Boaz, 3 falas para ele, só nesse capítulo, para ela, sobre o amor, sobre o cuidado no reino. E aí ela fala, não a censures. E assim Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol, era uma trabalhadora. Também Deus vê isso. Temos que trabalhar, temos que nos dedicar. E também bateu e debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de uma efa, mais de 25 quilos. Mais de 25 quilos de cevada ela colheu. E Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido, voltou ao povoado e a sogra observou. E quanto ela tinha recolhido, e Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que havia sobrado do almoço. Eita glória! Foi para a casa do pai, comeu com ele, saboreou tudo do melhor. Imagina essa mesa. E ainda levou, né, para a sua sogra o que sobrou do almoço. Imagina como era a marmitinha dela e como estava agora, né? E essa é a vida no espírito que nós temos que andar. Estarmos olhando para esse aspecto de Deus trabalhar conosco. Esse amor que não tem medida, que nós podemos ver nessa tipologia aqui. Esse amor sem medida. Essa vida no Espírito, ela reflete uma adoração, uma comunhão, uma intimidade, níveis, crescimento na presença do Pai. Quando não há mais esperança, nenhuma razão para crer, Deus traz a restauração. Era essa a situação de Ruth. Não havia mais esperança, não havia como ela razão para crer, eles iam viver dia após dia. Mas o Senhor trouxe a restauração. E o Espírito Santo é aquele que foi prometido em toda situação para a nossa vida. Se você está com algum tipo de situação, clame a Ele. Clame ao teu Pai, peça ao Espírito Santo que te ensine, peça ao Espírito Santo que organize as coisas para você. Trabalhe como ela trabalhou, como ela se alimentou, como ela ficou naquele lugar, sendo cuidada. Em João 10:10 ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Viu quanta abundância tinha aqui? Quanta abundância nós vimos nessa historinha aqui, que não é uma historinha, é uma história. É algo maravilhoso nessa palavra de Deus, como é lindo. Essa palavra, ela é cheia de vida, ela é muito cheia de vida. Ela aquece realmente a nossa alma, ela aquece o nosso coração, ela nos transforma. E nós vamos crer nisso. E para terminar, eu quero ler Efésios 1:13. Já está no horário de terminarmos, né? E nós vamos ter que terminar mesmo. Tinha tanta coisa para falarmos, mas eu sei que o Senhor derrama nessa porção
nesse cuidado. Efésios 1, 13. Promessa de crescimento, né? Daquilo que nós temos na presença. Eu vou ler nessa versão que eu anotei aqui, porque essa versão aqui que eu estou usando, mas eu achei a outra versão que eu gostei mais. Olha o que diz Efésios 1,13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdade da mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. É lindo, né, essa versão? A mesma coisa aconteceu comigo e com você. Quando nós ouvimos a verdadeira mensagem, a boa notícia do reino de Deus, aquilo que Ele trouxe para nós como verdade, a salvação que chegou para nós, para todos que creem em Cristo. E Cristo disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar vocês com o Consolador, aquele que anda junto com vocês, que vai te orientar, que vai estar ali falando com vocês, aquilo que nós precisamos para não desistirmos, aquilo que vai fazer o nosso crescimento, aquilo que vai trazer paz no nosso coração, porque nós vamos ser direcionados por isso. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, todo aquele que sabe que tem uma direção, um lugar para estar na presença do nosso Rei, do nosso Redentor, do nosso Resgatador, não vai ter falta de nada. Muito pelo contrário, é uma vida abundante, uma vida que tem coisas maravilhosas para nós e nós devemos crer nisso. Mesmo diante de qualquer situação, olhe para Ele, mantenha o seu foco. Eu queria agradecer a presença de vocês, sabe por quê? Porque é muito acolhedor andarmos juntos, é muito bom saber que nós estamos juntos. E que vocês tenham uma semana abençoada, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua casa, derrame bênçãos sem medidas, Ele multiplique em saúde, em vigor, em paz, se você está precisando, multiplique na sua casa. Né? Pessoas que têm agora uma necessidade, que Deus venha, que o Espírito Santo traga essa paz, essa certeza, que tudo Ele está cuidando, Ele está ali direcionando nas orações, nas pessoas que nós vamos caminhar juntos, as pessoas que Ele vão nos ajudar, que Ele vai nos ajudar para esse tempo. Amém? Que vocês sejam muito, muito abençoados. Seja abundante tudo aquilo que Deus vai trazer no coração de vocês. Eu abençoo a vida de vocês e que tenham uma ótima semana. Amanhã nós vamos estar juntos. Amém? Deus abençoe. Um beijo. Não esqueçam, hein? Use máscara, cuidem-se e amanhã, culto às 9h30, tá bom? A gente vai estar junto. Beijo.